A nossa aula de hoje vai ser sobre probabilidade. Então, com certeza, você já ouviu falar sobre essa palavra, probabilidade. Por exemplo, quando eu te pergunto qual a probabilidade de, no lançamento de uma moeda, sair na face voltada para cima, cara? Ou qual a probabilidade de sair coroa quando eu lanço uma moeda? Ou, no lançamento de um dado de 6 faces, qual a probabilidade de sair na face voltada para cima um número par? Ou, qual a probabilidade no lançamento de um dado de sair na face voltada para cima um número ímpar? Ou um número menor que 3? E assim vai. A gente pode calcular as probabilidades de alguns eventos acontecerem. Antes da gente aprender como é que se calcula uma probabilidade de eventos acontecerem, a gente precisa primeiro entender alguns conceitos que norteiam probabilidade. Então a gente vai compreender o que é um experimento aleatório, a gente vai tentar compreender também o que é um espaço amostral dentro do experimento aleatório e depois o que é um evento de um experimento aleatório. Então parece que é muita coisa, mas é bem simples. Eu não quero que vocês aprendam a definir, eu quero que vocês entendam a definição para poder, quando eu estiver falando, né, essas palavras ao decorrer da aula, vocês entendam o que eu estou falando, ok? Então vamos lá. O primeiro conceito que a gente vai ver é o experimento aleatório. Então, o que seria um experimento aleatório? É qualquer experimento que depende unicamente, exclusivamente do acaso. Exemplo, o lançamento de um dado, o lançamento de uma moeda, a gente não sabe se vai cair cara ou coroa na face voltada para cima. A gente pode calcular uma probabilidade. Então, esses experimentos que dependem unicamente do acaso, a gente chama de experimento aleatório, ok? Já espaço amostral dentro de uma probabilidade é o conjunto total de possibilidades no experimento aleatório. Então, por exemplo, se eu digo assim, eu lancei uma moeda, obviamente, tem cara, coroa. Quando eu lanço uma moeda, eu estou fazendo um experimento aleatório, é um experimento que depende do acaso. A partir do momento que eu sei que o conjunto total de possibilidades que existem naquela moeda são duas possibilidades, que no caso é cara ou coroa significa dizer que eu tenho um espaço amostral. No lançamento de um dado, por exemplo, um dado de 6 faces, o espaço amostral seria 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então nós temos ali 6 possibilidades totais. O experimento aleatório no lançamento de um dado é o próprio lançamento do dado, é o experimento aleatório. A partir do momento que eu tenho aquele conjunto total de possibilidades, que no caso é 1, 2, 3, 4, 5, 6, são 6 possibilidades, então essas 6 possibilidades a gente chama de espaço amostral, é o conjunto total de possibilidades. No lançamento de uma moeda, o espaço amostral seria cara, coroa. No lançamento de um dado, o espaço amostral seria 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bom, gente, outro conceito que a gente vai precisar compreender antes de calcular a probabilidade de um evento acontecer é o próprio evento. O que é um evento dentro do conceito, dentro do conteúdo de probabilidade? Então, vamos exemplificar para ver se a gente entende melhor. Ao lançar um dado, por exemplo, eu estou fazendo um experimento aleatório, já que é um experimento que depende unicamente, exclusivamente do acaso. Lancei o dado. Quando eu lanço o dado, eu tenho lá o conjunto total de possibilidades, que são 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tendo em vista que o exemplo que a gente está tomando é um dado de 6 faces, tá bom? Então, nós temos lá o conjunto total de possibilidades, 6, beleza? Dessas 6 possibilidades, se eu te pergunto assim, ao lançar um dado de 6 faces, qual é a probabilidade de sair na face voltada para cima um número par? Então eu penso, experimento aleatório é o lançamento do dado. O espaço amostral é o conjunto total de possibilidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o evento é o que eu estou te pedindo. Eu estou te pedindo qual a probabilidade de sair na face voltada para cima um número par. Então, quantos números são pares dentre esses 6 números que fazem parte lá do espaço amostral? Bom, eu tenho o número 2, o número 4, o número 6. Então, são 3 chances
No caso, esses 3 números são o nosso evento. Então, são 3 em 6, ou seja, 50% de chance, ok? Então, acabamos de calcular uma probabilidade, que no caso eu vou pegar o número total que está lá no evento e dividir pelo número total de possibilidades. Então, são 3 números pares e eu divido pelo total de números, que são os pares e ímpares, que são 6. Então, eu vou dividir 3 por 6, que resulta em 50% se a gente simplificar essa fração. Mesmo sem simplificar, né, gente? Basta dividir o 3 por 6, que a gente tem aí 0,5, que equivale a 50%. Ok? O nosso primeiro exemplo de probabilidade, do cálculo propriamente dito da probabilidade, nós temos o seguinte. Um globo giratório contém 100 bolas numeradas de 1 a 100. Retirando aleatoriamente uma bola desse globo, qual a probabilidade de obter um número par? Bom, nós temos aí um total de 100 bolinhas enumeradas de 1 a 100. Então, nós temos que o número 100, né, no caso são 100 bolinhas, vai ser o nosso denominador no cálculo da probabilidade. E ele pede a probabilidade de, retirando-se uma bolinha desse globo, ele quer a probabilidade de obter um número par. Ok. Entre de 1 a 100, nós temos aí 50 números pares, 50 números ímpares. Se ele quer a quantidade de pares, 50 números pares serão aí o numerador da nossa fração do cálculo da probabilidade. Então, a probabilidade será 50 em 100, ou seja, 50%. Galera, esse exemplo diz o seguinte. Jogamos 2 dados comuns. Qual a probabilidade que o total de pontos seja igual a 10? Bom, para a gente calcular a probabilidade que ele está pedindo, que o total de pontos, né, essa soma dê igual a 10, para a gente calcular a probabilidade, a gente tem que ter o que ele está pedindo dividido pelo que a gente tem. O que nós temos aí são 36 possibilidades. Ora, quando eu lanço 2 dados, eu tenho 36 possibilidades, 36 chances de somas de pontos. Por exemplo, no primeiro dado pode sair 1, no outro dado pode sair um 5. No primeiro dado pode sair um 2, no outro dado pode sair um 6, por exemplo. Então, nós temos aí 36 possibilidades no total. Mas ele está pedindo a probabilidade de que a soma desses pontos resulte em 10. Então, eu vou pegar dessas 36 possibilidades os pares que, somando, resultam em 10. Por exemplo, 5 e 5, 4 e 6, 6 e 4. Então, nós temos 3 pares, 1, 2, 3, que quando a gente soma resulta em 10, que é o que ele está pedindo na questão. Então, vai ficar 3 sobre 36, que simplificando aqui por 3, resulta em 1 sobre 12. Então, nós temos uma chance em 12.